Paz e bem, seja bem-vindo ao nosso canal Padre Alisson Parro, canal de evangelização e de reflexão bíblica sobre o Evangelho dominical. Neste domingo nós celebraremos a solenidade da Epifania do Senhor. Você pode se perguntar, mas Padre, o que significa essa palavra Epifania? Ela vem do grego e significa manifestação. Se nós falamos então Epifania do Senhor, é a manifestação de Cristo como Senhor e Salvador. Aí você pode se perguntar, mas nós não estamos celebrando o Natal? Como ele se manifesta já como Senhor e Salvador da humanidade? Essa vai ser a lógica então que nós iremos encontrar na liturgia e no Evangelho deste domingo, no episódio muito conhecido pela nossa tradição, inclusive popular, que é a visita dos magos ao menino Jesus em Belém. A tradição popular nossa, de uma riqueza impressionante, inclusive eu venho de uma cidade muito pequena, que isso é bem forte, a tradição de folia de reis, por exemplo, no interior do estado de São Paulo, mas em outras regiões também, em que o povo vive intensamente essa celebração da Epifania do Senhor. Então, na tradição popular, o pessoal conhece o dia, este domingo, que a gente sempre celebra no domingo, mas cai no dia 6, como o dia dos Santos Reis. Mas o termo técnico na liturgia católica é Epifania do Senhor. Que possamos valorizar as nossas tradições populares da fé, que ajudam o nosso povo a fazer uma experiência concreta do Evangelho. Tudo aquilo que vem para contribuir em relação ao crescimento das pessoas na fé, nós como padres, como membros da igreja, devemos incentivar. Então fica aqui a minha saudação especial àqueles que se dedicam às folias de reis com muito amor, levando então esse anúncio do nascimento do Salvador a tantas pessoas por meio desse bonito trabalho da nossa tradição popular. Então o Evangelho é Mateus capítulo 2, de 1 a 12, dentro da solenidade da Epifania do Senhor, depois da proclamação do Evangelho, a igreja pede que se faça, se tiver um diácono, pode ser um diácono, ou um cantor, ou o próprio sacerdote, que se faça o anúncio do dia da Páscoa e das celebrações fundamentais do ano litúrgico. Então, você irá à igreja e, se tiver essa consciência, será feito esse anúncio. Então, é sempre no dia da Epifania do Senhor, é um pedido da igreja, porque nós iremos ver como que Jesus vai se manifestar como Senhor e Salvador ao longo do ano litúrgico, nas diversas festas e solenidades, como essa salvação, esse mistério, como nós veremos na segunda leitura deste domingo, chega a cada um de nós por meio da celebração dos sagrados mistérios, não é? O mesmo mistério da fé. Vamos olhar então o texto. Eu vou trazer alguns elementos, como sempre, destacando, não dá para fazer análise de tudo, alguns elementos que eu considero interessantes. Nós estamos no Jubileu da Esperança, então eu penso que a reflexão sobre a Epifania do Senhor poderia ser feita nessa perspectiva, em que sentido Cristo, ao se manifestar a todos os povos, gera nos povos, ou traz aos povos a esperança. E o que é a esperança do ponto de vista da fé? A esperança, a nossa esperança, evidentemente, é a vida eterna, é a participação na vida divina. A nossa esperança, ela nasce do encontro pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo. Em termos bíblicos, a esperança também é você desejar Deus. A minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Então, um cristão que tem a virtude da esperança é quem deseja Deus. Não é uma pessoa passiva, é uma pessoa que, porque o desejo nos leva à procura, à busca. Então, nós vemos isso nos magos deste nossa semana, né, no Evangelho. Eles têm o desejo pelas coisas de Deus, eles têm uma esperança no coração deles, ainda que não tenham chegado à fé por meio da Escritura. Nós vemos que o que move o coração desses homens é o desejo para se encontrarem com aquele que é o Messias, com aquele que é o Rei dos Judeus, com aquele que é o Salvador. A grande pergunta pastoral que nós devemos fazer, então, neste ano do Jubileu 2025, é como gerar essa esperança, esse desejo por Deus nas pessoas e como as nossas comunidades poderão contribuir nesse sentido. Quando nós lemos o Evangelho, veja que logo no início, eu vou ler alguns versículos, diz o seguinte: tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, do tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Veja que é o Evangelho de Mateus,
porque somente Mateus narra esse episódio, apesar de nós estarmos no ano C, que é dedicado ao Evangelho de Lucas. Esses magos do Oriente, veja, não são dados nomes a eles, depois a tradição vai dar o nome de Baltazar, Gaspar e Melquior, mas na narrativa bíblica não tem nome esses magos, porque no fundo, na narrativa bíblica, nós devemos nos identificar com esses magos. Nós somos esses magos, esses homens sábios que hoje precisam buscar a Jesus, precisam fazer esse percurso espiritual interior da fé. E onde eles vão? Eles vão a Jerusalém. A primeira leitura que nós vamos escutar neste final de semana, ela fala, tem o capítulo 60, inclusive, que vai mostrar isso, que chegou agora a luz para Jerusalém. Era uma grande perspectiva que Jerusalém, então, seria o centro que atrairia todos os povos para encontrar no Templo de Jerusalém o verdadeiro culto de adoração a Deus. Só que eles vão a Jerusalém, isso está em sintonia com a primeira leitura, mas eles não encontram luz em Jerusalém. É interessante vocês perceberem na narrativa que nós vimos a sua estrela no Oriente, quando chegam a Jerusalém, a estrela não brilha mais. Então nós temos aqui uma espécie de algo paradoxal. O Antigo Testamento fala que Jerusalém ia resplender como luz e iria atrair as nações, mas quando as nações chegam a Jerusalém, representadas nesses magos, ali não existe luz. Ali quem que nós encontramos em Jerusalém? Nós encontramos o rei Herodes, que veja que fica perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Em vez de se alegrarem e entenderem a profecia de Isaías capítulo 60, Mateus vai mostrar para nós uma certa perturbação com essa novidade, com esses visitantes que estão procurando o verdadeiro rei dos judeus, ou seja, portanto, o Messias. Ora, quando nós vemos esse texto, então já nos mostra que os magos não tinham o texto sagrado, os magos não conheciam a Sagrada Escritura. Como eles buscam Deus? Por meio do livro da vida. Santo Agostinho, um dos seus sermões famosos, diz que Deus nos deu 2 livros, o livro da vida, o livro do cosmos e o livro da Escritura. No livro do cosmos está presente a escrita de Deus, está presente o seu logos, o seu verbo. Como nós, por meio do pecado, não conseguimos entender e perceber a presença de Deus no livro da vida, Deus nos deu o livro da Escritura, diz o Agostinho, para que, por meio desse manual, pudéssemos ler e reconhecer a presença de Deus no dia a dia da nossa história. Então, esses homens, ao observarem a natureza, observar o cosmos, observar a vida, por meio dessas realidades, vão buscar a Deus. Na doutrina católica, isso é chamado de revelação natural. Está muito bem claro que as nações, por meio das sementes do verbo, dizia São Justino, padre da igreja, buscam, as diversas culturas estão na busca por esse fundamento último que é Deus. Então, como encontrar Deus? Então, a maneira que nós podemos encontrar Deus é por meio da leitura da vida, a leitura da natureza, do universo, das nossas relações. A estrela aqui que aparece, veja, a estrela, a gente tem que, mais do que um fenômeno cósmico, porque os céus também narram a glória do Senhor, diz o Antigo Testamento, a estrela aqui é um símbolo do verdadeiro Messias. A estrela que os conduz até Jerusalém, o Messias deve ser encontrado em Jerusalém, mas o Messias não está em Jerusalém, o Messias está em outra cidade. A estrela aqui, ela faz referência a uma profecia de Balaão, que está lá no livro de Números. Eu vou pegar aqui para que você possa, eu vou citar essa profecia e você vai poder ler depois em sua casa com mais atenção. Lá na profecia do oráculo de Balaão, inclusive essa é uma das primeiras representações, inclusive, da Virgem Maria com o menino, tem essa estrela sobre a Virgem Maria aqui numa das catacumbas. Se diz lá em Números capítulo 24, o versículo 17, eu vejo, mas não agora, eu contemplo, mas não de perto, um astro procedente de Jacó se torna chefe, um cetro se levanta, procedente de Israel. Então, essa estrela, a estrela que depois dentro da tradição judaica, a estrela de Davi, é a estrela do Messias, ou seja, o Mateus está nos levando a recuperar essa informação lá, a promessa messiânica no Antigo Testamento. A profecia de Balaão, portanto, em Números capítulo 24, versículo 17. Mas tem um outro detalhe aqui, no Novo Testamento, no livro de Apocalipse,
Jesus também vai ser chamado de estrela. Apocalipse capítulo 2, versículo 28 e Apocalipse capítulo 22, versículo 16, como Jesus como se fosse a estrela da manhã. Então, a verdadeira estrela que ilumina a história da humanidade, qual que é essa verdadeira luz? É o próprio Cristo, que conduz as nações, que conduz os povos até Ele. Então, o Senhor age em todas as culturas, está agindo em todos os povos do coração das pessoas, inclusive que ainda não o conheçam, para que possam ir até Ele de uma maneira definitiva. A luz aqui, a Epifania é muito ligada à questão da luz, vocês vão ver, dentro da sua dinâmica, inclusive litúrgica, bíblico-litúrgica, a luz é sinal da presença salvífica de Deus na história da humanidade. Lembremos que na missa da noite de Natal, nós lemos Isaías, capítulo 9, versículo 1, diz, o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. E em Gênesis, o capítulo 1, versículo 3, a primeira coisa que Deus criou é, faça-se a luz, e a luz se fez. Então, a luz é sempre associada à presença de Deus na história. Inclusive, o Evangelho de João vai dizer que o verbo era a luz que veio para iluminar os homens. Nós temos várias passagens na Bíblia que diz, o Senhor é minha luz, Ele é a minha salvação. Então, Salmo 27, inclusive. Então, essa luz que se faz presente na história da humanidade, Deus que vem a iluminar aqueles que jazem na sombra das trevas, significa um Deus que quer salvar e conduzir todas as pessoas a esse mistério que nos foi revelado, como nós vemos na segunda leitura, que foi manifestado exatamente, por isso nós temos o nome de Epifania. Então, a primeira maneira como nós procuramos e encontramos Deus é por meio da leitura da vida, leitura do cosmos. E depois veja que no versículo 5 diz, eles responderam em Belém, da Judéia, pois é isto que foi escrito pelo profeta, e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre os clãs de Judá, pois de ti sairá um chefe que apacentará Israel, meu povo. Aqui nós temos, evidentemente, o Miqueias, capítulo 5, versículo 1, mas não só Miqueias, podemos ter uma relação, inclusive, com 2 Samuel, capítulo 5, versículo 2, ou 1 Crônicas, capítulo 11, versículo 2. Ou seja, os doutores da lei que estão em Jerusalém, eles conhecem a Sagrada Escritura. Qual que é a segunda maneira de nós encontrarmos a Deus? Como nós procuramos Deus? A primeira é a procura cósmica, a segunda é a procura bíblica. No livro da Escritura, lendo a Escritura, nós devemos entender os sinais de Deus na nossa história. Ou seja, os doutores da lei falam isso para Herodes, nós temos acesso que onde devia nascer o Cristo, veja, então primeiro apareceu o rei dos judeus, agora aparece o título Cristo, depois aparece chefe, aparecerá apacentar Israel, ou seja, o pastor. Então, esse que os magos procuram é pastor de Israel, ele vai ser chefe, ele é o Messias, ele é o rei dos judeus. Então, a Escritura é o modo pelo qual nós podemos entender o mistério do Cristo. Mas interessante, os doutores da lei, os teólogos, eles leem a Bíblia, mas não se movimentam. Quem está se movimentando é os magos. Então, isso aqui é bonito. Não basta saber a Bíblia, sempre é um risco, como no meu caso também, que eu estudo a Sagrada Escritura. Não basta você saber decorar a Bíblia. Tem tanta gente saber a Bíblia, se não se coloca existencialmente a caminho de Belém, a caminho de onde está a verdadeira luz. Aqui é uma pergunta que nós devemos nos fazer a cada um de nós. Será que nós temos colocado a caminho, existencialmente, alimentado esse desejo, essa esperança de participar da vida divina, de ser iluminado por Cristo, de deixar ser conduzido por sua estrela, ou seja, deixar ser conduzido por Ele mesmo, Ele que é a luz de todos os povos? Fica aí a pergunta para nós. E aí Herodes, que chama os magos, que conversa com os magos, também Herodes não se coloca com a mim. Então veja, engraçado, ninguém se coloca com a mim. A população de Jerusalém não se coloca, Herodes não se coloca, os sábios, os doutores da lei não se colocam. Esses magos continuam o percurso. É uma maneira paradoxal da Bíblia, mas é para acentuar quem quer que pode encontrar verdadeiramente Cristo na própria vida. No versículo 9, o texto diz, a essas palavras do rei eles partiram, eis que a estrela que tinham visto no céu surgir e à frente deles, até que parou sobre o lugar onde se encontrava o menino. E eles, revendo a estrela, alegraram-se imensamente. Ou seja, deve haver alegria na busca por Deus, nesse percurso espiritual que nós fazemos. Nós somos guiados por sinais, os sinais de Deus na nossa história, na nossa vida, os sinais presentes na Escritura,
e nós devemos ser capazes de ler esses sinais como esses magos souberam, deixar ser guiados pelos sinais de Deus. Isso que é um ato de fé, de procura, de desejo por Deus. Então, a busca por Deus deve ser permeada por alegria. Ela sempre tem que ter essa característica na nossa história. E aí, quando eles chegam até a casa, a narrativa é um pouco diferente em relação a Lucas. Ao entrar na casa, viram um menino com Maria sua mãe, e prostrando-se, o homenagearam. Em seguida, abriram seus cofres e ofereceram-lhe presentes, ouro, incenso e mirra. Se vocês prestarem atenção tanto na primeira leitura de Isaías 60 quanto no Salmo, vocês vão ver que Mateus está relendo, inclusive, esses dois textos para explicar esse processo das nações que encontram o Messias, verdadeira luz. Ou seja, onde está a luz? Diferente daquilo que foi dito em Isaías capítulo 6, a luz está em Belém, Betlehem, na casa do pão. Não está no palácio. Veja, você passa do palácio para uma casa, lugar da intimidade. Essa casa aqui que deve representar sempre a nossa comunidade. As pessoas que vêm às nossas comunidades, como esses magos, devem ali encontrar o menino Jesus. Na promessa de Isaías, as nações iriam, na realidade, ao templo de Jerusalém, para encontrar Deus no templo de Jerusalém. Para nós cristãos, qual que é o verdadeiro templo? O verdadeiro templo agora é o presépio, porque ali está Jesus. Então, fazer esse percurso de ir ao presépio no dia de hoje, como nós fomos no dia de Natal, é fazer o percurso de ir ao templo para adorar a Deus. Então, agora, o local da adoração a Deus é essa casa onde se encontra o menino. Ouro, incenso e mirra. Os padres da igreja fizeram uma leitura dessas três ofertas. Nós vemos isso, inclusive, nas leituras que já lemos. Nesse sentido, os padres entenderam o ouro como no sentido da realeza de Jesus, o incenso no sentido da sua divindade e a mirra no sentido da sua humanidade, porque depois Jesus, quando ele morreu, se preparava o corpo com a mirra. Para a gente finalizar, não dá para a gente trabalhar todos os elementos. Veja que ao se encontrarem com Cristo e oferecer aquilo que eles tinham de melhor, a ter esse encontro definitivo com o Senhor, eles em sonho seguem outro caminho. A experiência do encontro com Cristo altera a nossa existência. Esse mistério que é revelado para os pagãos, veja como na noite de Natal será para todo o povo uma grande alegria, o povo de Israel. Agora todas as nações, inclusive as nações que não pertencem ao povo de Israel, foram admitidos na mesma herança, ou seja, participarão também da vida divina. O Messias não é somente para o povo de Israel, o Messias agora vai ser para todos os povos, representado nesses que são os magos e que a nossa tradição chamou de reis magos. Inclusive na representação, que nós temos uma das primeiras lá na igreja de Ravenna, eu já vi isso aqui, você pode pesquisar a representação dos reis magos na igreja de Ravenna, tem alguns mosaicos lá. Ali a tradição os representou como dos 3 continentes conhecidos na época, então do continente africano, do continente asiático e do continente europeu. Quer dizer, essa festa da Epifania quer dizer que todos os povos agora poderão se encontrar com Deus. Não só todos os povos, mas também todas as pessoas. Eu, como padre, a gente encerrando aqui a nossa reflexão, quantas pessoas hoje precisam, às vezes, de uma estrela? Nós somos essa estrela. Cristo, com a sua luz, nos ilumina para que a gente possa ajudar essas pessoas a se encontrarem com Deus. Onde nós devemos trazer essas pessoas para elas se encontrarem com Cristo? Não para nós, mas onde Cristo está na sua casa, que agora é a imagem da igreja. Todas as pessoas que entrassem na igreja não deveriam encontrar Herodes, nem apenas doutores da lei, nem pessoas que se perturbam, porque pessoas novas vêm para a comunidade. Deveriam se alegrar, porque outras pessoas estão se encontrando com Cristo. Será que nós temos essa capacidade de acolher na casa da igreja, onde deve resplandecer o menino nos braços de sua mãe? Então nós voltamos exatamente para a mesma experiência que nós vimos na noite de Natal. Inclusive, dentro da Epifania do Senhor, no Oriente se celebra o Natal do Senhor. Então essa festa está intimamente ligada à manifestação de Deus entre nós. Vamos celebrar então a Epifania. Existe uma bonita tradição também, para encerrar, já estou chegando a 20 minutos, que algumas pessoas no rito antigo marcavam as casas. Você pode pesquisar isso, marque a sua casa também, para que a sua casa se torne agora a nova Belém, é lá onde Cristo
tem que habitar. E que todas as pessoas que estão procurando a Deus, que ainda não encontraram o Senhor, estão procurando o livro da vida, que elas possam, então, ajudados pela graça de Cristo, chegar ao Senhor, porque também a elas destinado o mistério da salvação. Deus o abençoe e o proteja hoje e sempre. Amém.